O desenho da depressão, uma visão psicanalítica sobre a expressão das emoções. Nossa sociedade ela é repleta de símbolos, símbolos que carregam seus sentidos, seus significados. No mundo onde tudo precisa ser conhecido e catalogado, os nossos sentimentos, eles têm o mesmo peso. Saber o que sentimos é um grande passo para pensarmos que controlamos as coisas. Muitos, por desconhecerem seus sentimentos, generalizam e padecem de uma doença que na verdade não tem. Muitos falam sobre depressão, mas poucos de fato percebem aquilo que de fato é a depressão. Talvez identificá-la com o que não seja um caminho maduro para compreender esse fenômeno. Depressão não é tristeza. Nosso mundo pós-moderno, em busca de uma anestesia, aquilo que lhe é estranho, aquilo que lhe causa estranheza, rejeita a tristeza e deixa de, a partir dela, descobrir que todo início ele é precedido por um término, que abre espaço para o novo e que permite que o novo exista. Isso exige luto, aceitação e aceitação da perda. O sujeito triste tem consciência de que perdeu alguma coisa. E esse algo tem um nome. No entanto, depressão rouba do sujeito o seu desejo e o mergulha num vazio, um vazio de ser, sendo que não se é. Para a psicanálise, o humano ele é chamado de sujeito. E existe um motivo para que ele seja chamado de sujeito. O humano é chamado de sujeito por ser estruturado por meio de uma subjetividade psíquica. E essa subjetividade psíquica somente é possível pela construção daquilo que nos falta. Uma construção edipiana daquilo que nos falta. Precisamos construir uma falta para que por meio dela construamos um desejo. O desejo, ele só existe se nos falta algo. Não se deseja o que se tem. E esse desejo, essa falta, ela cria uma matriz, uma subjetividade. E por isso muitas vezes desejamos algo que não conseguimos dizer o que desejamos. Porque a falta em si não é de algo, mas da falta constituinte. Mas se o desejo dentro de nós nos pressiona e não sabemos o que desejamos, apenas uma forma de dar sentido a esse desejo sem sentido é possível: expressá-lo. O triste sabe a expressão da tristeza. Já o depressivo não faz. Ele não localiza a sua falta. Porque se torna a própria falta. Ao deprimido lhe falta si próprio. Ao deprimido falta seu próprio desejo. Como diz Lacan, a angústia está na falta da falta. E quando o sujeito se expressa, como ele faz? Se a expressão é um movimento para fora, a expressão das emoções passa a ser um termo redundante porque é um sair para fora. Não fosse o fato de que a emoção expressa uma pulsão inconsciente que só terá sentido se expressado com a consciência. E por isso, expressar a emoção, apesar de parecer redundante, porque a emoção já é uma expressão, o conceito de expressar é a consciência de que algo inconsciente precisa ser tirado de dentro de si. As emoções são muitas vezes representadas como atos descontrolados. Entre os gregos, há a história de Hércules, o mito de um semideus que, por não conseguir conter suas emoções, controlá-la, em uma crise, mata todos os seus familiares. Casado com Mégara, uma das princesas reais, Hércules matou-a e aos 3 filhos que tinha. Um acesso de fúria. Para redimir-se de sua culpa, aceita submeter-se a 12 desafios. Curiosamente, um desses desafios é matar um monstro que é chamado de Hidra, a Hidra de Lerna.
um ser mitológico de 9 cabeças que vivia nos pântanos. Sua morte torna-se complicada, posto que todas as vezes que uma cabeça lhe é cortada, ela duplica e se torna 2. Hércules, para matá-la, precisa contar com o apoio de um sobrinho, onde se organiza no sentido de, cortando uma cabeça, o seu sobrinho queimar a cabeça que estará surgindo. O seu sobrinho coloca fogo na outra cabeça. Como uma hidra, cortar nosso sofrimento sem queimar o que desse corte advém implica em aumentar nosso sofrimento. Como uma hidra, a depressão precisará ser expressada num vínculo com o outro. Não se escapa da depressão sozinho, mas com a ajuda do amor, do outro que nos circunda, da relação e da cumplicidade. O deprimido precisa que o outro o enxergue. A expressão só dá certo se vista pelo outro. Expressar é se fazer visto. Ao afirmarmos nosso tema, título, como uma equação, onde de um lado temos expressões emocionais e de outro dizem o desenho da expressão, parece que nos colocamos diante de palavras-chave que, desvendadas, esclarecem mais sobre o fenômeno da humanidade, depressão. A depressão acaba sendo confundida com tristeza, no entanto, ela não é a mesma coisa. A tristeza é estado de espírito normal, que permite ao sujeito refletir, defletir, expressar suas perdas e lamentá-la. Expressar seu estado e lamentá-lo. A tristeza é um advento externo, provocado ou sentido onde expressamos e como estamos por dentro. A tristeza já é uma expressão e, por isso, uma emoção. Já a depressão não é uma emoção. A depressão é uma recusa de expressar-se, uma ausência de emoção, uma inexistência de vínculo, uma incapacidade de amar, uma incapacidade de colocar-se no lugar do outro e de permitir que o outro se coloque no seu próprio lugar. Um voltar para si de forma narcisista, um ato de perder-se dentro de si mesmo. O depressivo perde o vínculo e a capacidade de amar, a capacidade de odiar, a capacidade de se expressar, a capacidade de se emocionar. O depressivo se torna opaco e perde seus vínculos, sua família, seus amigos, sua história, seus bens. Então, depressão não é emoção. E o que é emoção? Para Freud, quando evocamos memórias do passado, isso só seria terapêutico se acompanhado pelo reviver do afeto que lhe estava associado. Dessa afirmação podemos deduzir que sem emoção, expressão afetiva de uma coisa, palavra carregada de energia psíquica, não pode haver mudança. Afeto e representação são 2 pares indissociáveis. A emoção advém da representabilidade que a imagem contém. Para um outro discípulo de Freud, Ferenczi, era essencial não apenas recordar, mas reviver o passado na relação com o terapeuta. O processo clínico, o processo terapêutico, buscado, almejado e desejado pela psicanálise, é o resgate de vínculos com esse ser deprimido que perdeu a capacidade de amar. E por isso a psicanálise é uma construção pelo amor. É viver o passado na relação com o terapeuta. A emoção seria o trazer à vida algo que já aconteceu, uma lembrança carregada de sentimento. Erich Fromm, falando sobre o mesmo tema, nos apresenta a compreensão dos problemas como o vínculo com aquilo que emocionalmente é vivido. A emoção tem a ver com a postura de movimentar-se para fora. Uma moção pulsional que sai. E por isso, incontida. E por isso a emoção
não nos identifica. E por isso a emoção não somos nós. Temos emoções, mas não somos emoção. Em uma ilustração grotesca, ao contemplarmos uma garrafa de refrigerante, quando a abrimos, aquilo que não pode ficar contido, o gás que sai da garrafa, é uma ilustração de emoção. Está com a garrafa, está com o líquido, dá sentido a esse líquido, dá frescor, mas não é o próprio líquido. Se contido, machuca, altera e pode até mesmo destruir. No entanto, o gás advindo do refrigerante, sendo sua expressão, não pertence a esse conteúdo. Guardemos esse conteúdo para depois regressarmos com o conceito de emoção e sobre a nossa equação. Agora nós podemos nos ater um pouquinho ao sentido de expressão. Dissemos há pouco que a depressão é a ausência de expressão e que a única forma e caminho para o resgate de alguém no processo de depressão é conseguirmos levá-lo a expressar-se. Há uma busca comum, principalmente entre os que carecem de uma identidade, por uma expressão de si. Estranho isso. Buscar expressar-se a si mesmo, identificando-se com essa expressão, uma vez que a expressão não é o si mesmo, mas a expressão de si. A expressão de si denuncia, anuncia, expressa o que se é. A expressão de si apresenta para o outro quem eu sou, mas não diz de fato quem eu sou. A expressão depende do olhar do outro. Mas se sou ao me expressar, sou para alguém e não por ser. Se sou ao me expressar, sou para alguém que vê essa expressão e não por ser. Resumindo, o outro e não eu diz quem sou. Usando Lacan, se penso onde não sou, logo sou onde não penso. E se isso é assim, minha essência pode ser expressada pela minha inexpressão. Aquilo que não é exprimível ou expressado me identifica, porque sou eu. Isso é curioso se observado como ponto de diagnóstico. A expressão tem esse valor. Ao observar a expressão do outro, eu consigo compreender pelo que o outro passa. Ao sentir o odor, o cheiro ou o mau cheiro de um produto, eu percebo se está saudável ou estragado. O mau cheiro não é o produto em si, e o bom cheiro não é o produto em si, mas anuncia o estado em que esse produto está. Buscamos onde não há nada, e onde tudo está, não vemos nada. Isso nos leva a um ponto importantíssimo. Nos leva a questionar aquilo que na medicina são chamados de pródromos, sintomas indicativos do sofrimento. A expressão me diz como estou. Freud, ao teorizar sobre o desconforto, sobre o desprazer existente no sujeito humano, percebe que a tensão pulsional gera desconforto. E a busca psíquica por uma equilibração, uma homeostase, é a expressão. É o retirar um pouco do gás para que não haja uma explosão. É a válvula da panela de pressão que, quando provocada, não permite que a panela exploda, mas libera um pouco, expressa um pouco daquilo que tanto pressiona o conteúdo. Isto é, esvazia aquilo que pressiona. Por isso, quando afirmam que buscamos o prazer, Freud não parece dizer que somos hedonistas, fanáticos pelo prazer, inconsequentes e tendo sentido apenas se sentimos a vida, mas que buscamos o distensionamento, que buscamos a retirada e o apartamento, o afastamento daquilo que nos pressiona, que nos incomoda. Expressar-se é abrir mão do que nos incomoda. Isso é coerente com a proposta da terapia psicanalítica, que por meio da expressão,
tirando o foco dos outros mecanismos de desafogo emocional, como a autossabotagem, os adoecimentos sintomáticos. A expressão denuncia a impressão. Se eu não me expresso, eu adoeço. Se eu não me expresso, eu me autossaboto. Se eu não me expresso, eu não me conheço. Impressão só surgirá se a expressão vier à tona. Aquilo que é impresso, de dentro, de inner, profundo, premido, pressionado, marcado em mim, terá aparência, visualização, terá presença se eu expressar, se eu exprimir, se eu colocar para fora aquilo que me afoga. O deprimido morre afogado em suas próprias decepções consigo mesmo. E ao expressar, permite que o impresso surja. Ao expressar, esvaziamos aquilo que nos imprensava. E como uma garrafa de refrigerante há pouco mencionada, aberta, a saída do gás libera a expressão, deixando o líquido que tanto desejamos ainda contido. Assim, as emoções expressas, gases pulsionais, que precisam sair volatilizando-se para que o impresso, o imprimido, consiga ser contido ou mantido junto com. A identidade não é rompida. Não liberar esse gás pode levar o sujeito a uma explosão ou implosão, perdendo-se com o gás pulsional, o precioso líquido que nos identifica. A expressão não nos identifica, o líquido nos identifica. Mas a expressão, ela permite que o líquido, o impresso, o imprimido exista. Mais que identificar o conteúdo por sua expressão, expressar é a condição para que o conteúdo continue contido. E esse é o desafio de toda a terapia. Isso é coerente com a proposta da psicanálise inglesa, da psicanalista inglesa Melanie Klein, que ao referir-se ao ato de brincar da criança como sendo curativo, enquanto o terapeuta investiga por meio do ato de brincar, a criança se cura dos seus males fazendo isso. Ainda que identifique o sofrimento, as brincadeiras expressam cura. Bom, de posse desses dois elementos de nossa equação, isto é, expressão emocional e depressão, podemos então agora observar a depressão compreendida como um desenho daquilo que dentro de nós nos machuca. A depressão é um desenho daquilo que dentro de nós nos machuca. Porque não é nosso e precisa ser posto para fora. A depressão nada mais é do que um processo de invasão. Dois fatores precisam ser compreendidos aqui. A depressão está dentro. Ela independe daquilo que está fora. Ela independe do contexto. Ela independe da realidade. Pessoas que têm tudo se deprimem e desejam morrer. Pessoas que não têm nada se deprimem e desejam morrer. O deprimido não depende se as coisas estão bem ou não. Não depende do mundo fora de si, porque o seu mundo externo é construído pelo seu mundo interno. A depressão está dentro, mas não pertence ao nosso mundo interno. Foi trazida para a psicanálise. O deprimido inverteu sua libido, trazendo para dentro o objeto que o machucou. Como um espinho, como uma bala que atingindo um corpo não pode ser tirada, e passa a ser um só com esse corpo, causando dores e podendo percorrer pelo corpo e talvez trazendo nessa corrida ferimentos ainda maiores. Por amor a esse objeto, o deprimido abre mão de si mesmo e se torna objeto, se torna o próprio objeto, se torna o ser que o abandonou. Abre mão de si e se torna esse objeto que deseja extinguir. E daí a incoerência do deprimido ao odiar tanto
esse algo que o machuca, o ama com toda a força, o ama mais do que a si mesmo. Deseja extingui-lo. E nessa fusão perde interesse pela própria vida, posto que sua vida agora está vinculada a isso que o invadiu. A depressão é uma forma de sofrimento estrutural, acessível, disponível àqueles que se fecham em seu narcisismo. O segundo ponto que precisa ficar claro é que a depressão precisa ser expressada. Se a depressão está dentro, mas não me pertence, não pertence a esse mundo interno, agora essa depressão pode e deve ser expressada. E essa é a única forma dela abandonar o sujeito deprimido. O ato de vomitar um corpo intrusivo em um meio adequado. Mantê-lo dentro de si, é manter um veneno. Como algo que comemos, como uma fruta ou um alimento estragado, que precisa sair, e se mantido dentro provoca febre, infecções, e o corpo reage a todo custo para expulsá-lo, seja por meio do vômito, seja por meio da evacuação. Esse algo que machuca, esse intruso que carrega um vírus, uma infecção, precisa ser eliminado a todo custo e faz o sujeito sofrer. Assim, a depressão faz com que o sujeito sofra. Precisa ser expresso. Desenhando a depressão, crianças e adultos falham nos contornos que desenham. Omitem membros. Ao desenhar um corpo, esquecem-se de desenhar uma mão, um braço, uma perna, porque se sentem incompletos. Omitem membros do corpo e não conseguem trazer simetria. Uma mão grande diante de uma mão pequena, um braço curto diante de um braço muito comprido, uma perna ausente ou pequena, sem envergadura. O desenho, a expressão é alterada. Como um óculos que colocamos com as lentes embaçadas, o mundo perde a cor. Não porque de fato o mundo perdeu a cor, mas porque o sujeito deprimido perde a capacidade de enxergar. A expressão do desenho do rosto ela é pobre e empobrecida e carece de detalhes. Carece daquilo que caracteriza este sujeito desenhado. O tom do lápis, fraco, passa a ser reforçado por várias repetições de traços, reforçado pela repetição, pela hesitação, pelo medo de errar. Desenhos se tornam grotescos, fantasmagóricos, dismórficos e sem sentido. O tamanho desproporcional revela a inadequação. Sim, a depressão precisa ser expressada. Nise da Silveira, uma psiquiatra brasileira no nordeste do país, ao se defrontar com toda uma pobreza da psiquiatria em lidar com o sofrimento humano, pessoas adoecidas, influenciado por Jung, começa a apresentar exercícios de arte-terapia, de expressão. E simplesmente por permitir e criar contexto para que aqueles sujeitos, aquelas pessoas assujeitadas, retiradas de sua falta, cuja única cura disponível naquela época eram choques, eletrochoques, banhos gelados e lobotomia, a esses sujeitos, lhes permitindo expressar, resgataram sua identidade e resgataram sua vida. Um simples ato de desenhar, um simples ato de desenhar círculos, de se permitir contemplar uma mandala, um círculo mágico, de se permitir falar sobre seu próprio sofrimento, a expressão da forma, aquilo que está deformado, sem forma. Sim, a depressão traz de si um desenho, e o desenho expressa esse fenômeno psíquico. A depressão é um invasor que precisa ser extirpado, retirado, nunca anestesiado, nunca relegado ao ostracismo, ao isolamento.
mas exorcizado, como um encosto, um mau augúrio, um demônio, algo que atormenta. A depressão é um invasor que precisará ser exorcizado, que precisará ser expulso. E isso acontecerá pela simples técnica da expressão. Fechando o nosso tema, o desenho da depressão é a expressão das emoções. Muito obrigado